Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Que mais uma vez quem vos fala é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. E hoje eu vou trazer mais um trabalho para a honra e glória do nosso Deus e do Filho dele, Jesus Cristo. E para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino que é de Jair Pires, que tem como título O Homem Rico. Vocês prestem atenção nesse hino, que é uma realidade, que nos diz assim: você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro, com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser. Só não compra a salvação que hoje é dada para quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada. Você entra no seu carro, saia toda disparada, mas não pensa que um dia vai findar esta jornada e não tem a salvação que para mim não custou nada. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador, porque já comprou bem caro com seu sangue o seu amor. A Bíblia diz que é difícil um rico entrar no céu, porque o seu coração está preso no dinheiro. Porém, se o homem rico com Jesus se consertar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar. Hoje são dia 29 de julho de 2025. E hoje eu vou trazer uma dinâmica, como sempre. Quando não é pregação, é dinâmica. Com 10 perguntas e 10 respostas, todas no Novo Testamento. O estudo de número 102. Primeira pergunta: onde estão escritos estes versículos na Bíblia que nos diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 7, e os versículos são 9 e 10. Letra B. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 9, e os versículos são 9 e 10. Letra C. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, e os versículos também são 9 e 10. Ou letra D. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, e os versículos são 9 e o 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Romanos, capítulo 10, e os versículos são 9 e o 10. Segunda pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo número 8. Letra B. Também está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, e o versículo também número 8. Letra C. Também está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo é do número 8. Ou letra D. Também está escrito no livro de Efésios,
capítulo 5 e o versículo é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Terceira pergunta. Onde está escrito estes dois versículos na Bíblia que nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo para nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Resposta. Letra A. Estão escritos no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo é número 1 e número 2. Letra B. Também estão escritos no livro de Efésios, capítulo 3, e os versículos é o número 1 e o número 2. Letra C. Também estão escritos no livro de Efésios, capítulo 5, e os versículos são também o número 1 e o número 2. Ou letra D. Também estão escritos no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo também são o número 1 ou o número 2. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Efésios, capítulo 5, e os versículos são o número 1 e o número 2. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho? Resposta. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, e o versículo é o de número 21. Letra B. Também está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, e o versículo também é o de número 21. Letra C. Também está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3, e o versículo também é do número 21. Ou letra D. Também está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, e o versículo também é do número 21. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, e o versículo é o de número 21. Quinta pergunta. Onde estão escritos estes versículos na Bíblia que nos diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Resposta. Letra A. Estão escritos no livro de Colossenses, capítulo 3, e os versículos é o 7 e o 8. Também, letra B, no livro de Colossenses, capítulo 3, e os versículos são o 5 e o 6. Letra C, também no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo são de número 3 e o de número 4. Ou letra D, também no livro de Colossenses, capítulo 3, e os versículos são o de número 1 e o número 2. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Colossenses, capítulo 3, e os versículos são o número 1 e o número 2. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: mais fiel é o Senhor, que vos confortará do maligno? Resposta. Letra A. Está escrito na epístola de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo é o número 1. Letra B. Também está escrito
na segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo número 2. Letra C, também está escrito na epístola de 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo também é o número 3. Ou letra D, também está escrito no livro de Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo é o de número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito na epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo também é o de número 3. Sétima pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia, que nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 1. Letra B. Também está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 5. Letra C. Também está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 4. Letra C. Também está escrito no capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 4. Ou letra D. Também está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 3. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 5. Capítulo 2 e o versículo é o de número 5. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Letra ou oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é número 12. Letra B. Também está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é número 13. Letra C. Também está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 15. Ou letra C. D. Também está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 15. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Tito, capítulo 1, e o versículo é de número 11. Letra B. Também está escrito no livro de Tito, capítulo 2, e o versículo também é o número 11. Letra C. Também está escrito no livro de Tito, capítulo 3, e o versículo também é o de número 11. Ou letra D. Também está escrito no livro de Tito, capítulo 3, e o versículo é o de número 15. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Tito, no capítulo 2,
e o versículo é o de número 11. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo número 12. Letra B. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo número 12. Letra C. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo também é o número 12. Ou letra D. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 3, e o versículo também é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo é o de número 12. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o trabalho de hoje, do irmãozito aqui da cidade de Limoeiro. Essa dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas, todas no Novo Testamento. Ainda deixa um versículo de salvação para todos, como sempre, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6. Palavra de Jesus. E diz Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém.